Boa noite. É um prazer estar aqui nesta conferência promovida pelos jovens, estar aqui nesta igreja. É uma alegria realmente poder rever alguns irmãos e conhecer outros irmãos. O livro que o pastor fez referência é esse aqui, Nada Me Faltará. Ele foi publicado em 2 impressões anteriores com uma outra capa. Então, se você já tem com a outra capa, quero dizer que é o mesmo livro. Mudou apenas a capa. Se você quiser adquirir, você pode falar depois do culto com a minha esposa, a Zarilene. Vou pedir para ela ficar de pé. Estamos casados desde 1985. Temos 3 filhas, todas 3 já casadas. Uma mora na mesma cidade que moramos e ela e o esposo ajudam em nossa igreja. A outra mora em Ouro Preto, em Minas Gerais, e ajudam numa igreja ali. E a mais nova mora na cidade do Porto, em Portugal, visando fundar igrejas lá em Portugal. Estamos atuando na área do Cariri, como obreiros desde 1987, talvez essa... Ok, obrigado. Talvez boa parte aqui dos jovens nem tivessem nascido nesse ano, né? 1987. Começamos no Seminário Batista do Cariri, estamos lá então trabalhando desde 87 e desde 89 como pastor na Igreja Batista do Novo Juazeiro. E Deus tem nos dado o privilégio de permanecermos nestes ministérios, contando com a graça dele. Tudo é devido, única e exclusivamente, à maravilhosa, à generosa graça, boa mão do Senhor para conosco. Seria estranho uma moça que tivesse um noivo extremamente carinhoso, amoroso, que já tivesse demonstrado de maneira suprema o seu amor por ela, o seu compromisso com ela, chegando a arriscar sua própria vida. Seria estranho que esta moça tivesse uma frieza para com este noivo? A resposta óbvia é sim. Seria extremamente estranho que uma moça que tivesse um noivo desse porte, desse caráter, deste estilo, reagisse com frieza ao amor tão generoso e tão profundamente, tão generosa e tão profundamente demonstrado. Então, há uma pergunta: devemos nos surpreender com a frieza espiritual do povo que segue a Jesus? Uma primeira resposta seria sim, devemos ficar surpresos, devemos ficar espantados diante do amor demonstrado por Jesus, de deixar a glória do Pai, chegar a este mundo, passar pelo que passou, sofrer a morte que sofreu, ressuscitar, ir ao céu, enviar o Espírito Santo, estar intercedendo por nós, nos dar a sua palavra, nos dar a certeza de uma salvação. Diante de tudo isso, a resposta é extremamente estranho: o esfriamento espiritual. A frieza espiritual é espantosa. Mas, olhando para as Escrituras, poderíamos também dar uma segunda resposta oposta a essa primeira. Não é de se estranhar, não, a frieza espiritual, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que haveria frieza
espiritual. E é nesse texto que, muito obrigado, e é nesse texto que o Senhor Jesus Cristo, no qual o Senhor Jesus Cristo falou de frieza espiritual, que nós vamos iniciar tratando desse tema. Frieza espiritual, causas, consequências e solução para corações que não vibram e mãos que não agem. Eu tomei a liberdade de mudar uma das palavras aí apenas para manter uma aliteração. Causas, consequências e conserto. Então, frieza espiritual, quais as causas, as consequências e qual o conserto para esta situação. Hoje à noite abordaremos as causas, amanhã pela manhã, as consequências e à noite o conserto, a solução da frieza espiritual. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós leremos os versos 1 a 14. Mateus 24, versos 1 a 14. O texto diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra e suplicamos a Tua graça para podermos entendê-la, amá-la e obedecê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, escrito pelo aquele que dá nome ao livro, um dos discípulos de Jesus, tem como propósito evidenciar para aqueles primeiros cristãos que Jesus é o Messias prometido, que em Jesus e através de Jesus, as promessas feitas no Antigo Testamento estavam se cumprindo. Isso é claramente demonstrado quando Mateus várias vezes, após narrar algum acontecimento, diz: E isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, e aí ele cita a devida profecia. Também transparece na forma como ele organiza o seu livro. O seu livro é organizado em torno de 5 sermões, 5 grandes sermões proferidos pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7.
Depois o sermão aos discípulos, Mateus 10. Depois o sermão das parábolas do reino, Mateus 13. E então um sermão acerca de relacionamentos, em Mateus 18. E agora o último sermão, que é chamado por nós de sermão profético. Mateus sempre encerra estas partes dos sermões com um chavão, com um estribilho. Depois de proferidas estas palavras, você vai perceber que com termos diferentes as nossas versões traduzem, mas no final de cada uma destas sessões, de cada um destes sermões, Mateus coloca isso. Depois de proferidas estas palavras. E ele faz isso em torno de 5 sermões para mostrar como Jesus é aquele profeta prometido por Moisés. Da mesma maneira como Moisés havia escrito 5 livros, aí nós temos de Jesus 5 sermões, mostrando que Jesus é este, então, profeta prometido. Mas ele apresenta de várias outras maneiras, como Jesus supera Salomão, como Jesus supera Abraão, Davi e assim por diante. De modo que, de várias maneiras, Mateus nos indica, em Jesus, Deus está trazendo o cumprimento das profecias, das promessas feitas no Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Cristo, aquele que Deus havia prometido. Neste texto aqui, nós temos alguns antecedentes perturbadores antes de Jesus começar este sermão. Desde o capítulo 21, verso 23, que Mateus nos conta que Jesus está no templo. Ali, não dentro do templo propriamente dito, do santo lugar ou do santo dos santos, porque Jesus não poderia entrar nesses lugares, já que ele não era um sacerdote da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas como todo, então, judeu, ele poderia estar no átrio do templo, naquela parte do espaço fora do templo, onde ficava o altar de holocausto, onde as pessoas traziam os seus sacrifícios, onde de fato a adoração, a prestação de culto ocorria. E dentro daquele átrio também era a prática de vários rabis, vários mestres, poderem então reunir um grupo de discípulos num determinado lugar, num determinado canto, e ensinar esses discípulos. Inclusive, é uma prática que se dá ainda hoje ali em Jerusalém, no muro de Arrimo, que foi o que sobrou do antigo templo, o muro de Arrimo, onde se você visitar, você vai ver vários mestres, vários rabis, reunindo um grupo de pessoas e eles ficam ali explicando a lei. Então, isso é um costume já antigo, que já havia naquela época, e Jesus aproveitou esse costume para ensinar os seus discípulos e para anunciar o Evangelho. Mas também havia alguns debates, algumas pessoas que chegavam perguntando para Jesus. E primeiro Mateus nos mostra isso, aí no capítulo 21, quando Jesus tem sua autoridade questionada pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos. E quando esse questionamento é feito, ele responde com uma pergunta que serve de ponte para 3 parábolas, ensinando que os líderes religiosos seriam condenados por sua falta de arrependimento e por sua falta de fé em Jesus como o Messias, em Jesus como o Cristo e na missão messiânica de Jesus. Diante disso, os oponentes de Jesus fazem novas perguntas. A pergunta dos fariseus, um grupo religioso da época, um segmento religioso do judaísmo, que procurava seguir a lei de modo bem estrito, faz uma pergunta sobre os impostos. O objetivo da pergunta não era saber a verdade. O objetivo da pergunta era colocar Jesus numa situação extremamente delicada, numa situação em que ele ou se posicionaria contra o Império Romano, e aí poderia ser preso pelo Império, ou se posicionaria contra o povo judeu e se tornaria impopular. Jesus responde, evidentemente, obviamente, com extrema sabedoria.
Depois vem a segunda pergunta dos saduceus, um outro segmento religioso, um segmento religioso de pessoas mais elitizadas, que era dos sacerdotes, e de pessoas que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, um segmento de religiosos um tanto dados mais ao racionalismo, a uma religião mais racionalista. E a pergunta deles é sobre exatamente a ressurreição. E novamente Jesus responde citando lá o Antigo Testamento. Novamente agora os fariseus fazem uma pergunta sobre o maior dos mandamentos. Jesus respondeu a todas as perguntas. E agora Jesus pergunta aos fariseus, indicando a divindade do Messias. Aquela pergunta onde Jesus deixa claro que o Messias era Senhor de Davi. Ele não era apenas filho de Davi, descendente de Davi. Ele também era o Senhor de Davi, o Deus de Davi. E ele pergunta então que os fariseus explicassem isso. E os fariseus não conseguem. Então nós temos um debate duro com essas perguntas. Você fica imaginando um ambiente tenso, né? Alguém pergunta, Jesus responde. Aí daqui a pouco um outro grupo pergunta, Jesus responde. Então percebe-se, e Mateus quer nos transmitir isso, que cada vez mais se acirra a contenda de Jesus com os líderes. A hora está se aproximando. E então ele sai do templo, está indo embora. Quando os discípulos, talvez numa tentativa de acalmar, de tirar a tensão do ambiente, porque os discípulos também acompanhando Jesus, não deixariam de sentir, vendo o seu mestre sendo questionado, sendo perguntado, tendo sua autoridade questionada, não deixariam também de sentir uma certa apreensão, uma certa ansiedade. Então eles tentam aliviar isso, mostrando para Jesus as construções do templo. Esta era ainda a segunda versão do templo. A primeira versão, se considerarmos bem, de fato seria a terceira, né? A primeira foi o tabernáculo, erguido lá no deserto, na época de Moisés, em torno do ano 1400 a.C. Depois tivemos o templo construído por Salomão, aí entre o ano 1900, 1000 e o ano 900 a.C. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, ali em 586, mas foi reconstruído, mais ou menos no ano 500 a.C. Esse templo que foi reconstruído na época de Zorobabel e dos profetas Ageu e Zacarias, é esse templo aqui que eles estão vendo. Só que um templo que foi muito remodelado, muito aperfeiçoado pelo rei Herodes, o Herodes o Grande, o primeiro Herodes, o Herodes da matança dos bebês de Belém. Esse Herodes levou quase 40 anos enfeitando esse templo. De modo que esse templo era belíssimo. Um escritor da época diz que você contemplar o templo de certa distância era como contemplar um monte coberto de neve. Por causa das grandes pedras, muitas cobertas de um mármore polido, pedras brancas das pedreiras ali de fora de Jerusalém. Então, contemplar de longe, especialmente quando o sol batia sobre ele, era como contemplar um monte coberto de neve. Então, era algo muito belo e as pedras eram de fato grandes. Recentemente, falando do muro de arrimo, que foi algo feito por Herodes, não era parte do templo em si, mas do complexo do templo, um muro que foi feito para segurar a terra na qual o templo ficava mais em cima, e que hoje tem a mesquita de Omar. Vocês podem nas fotografias ver aquela mesquita com uma cúpula toda dourada. Então, mais ou menos ali ficava o templo, e havia um muro que continha, um muro de contenção. Então, o que resta, que chamam hoje de Muro da Lamentação, é exatamente esse muro de contenção. Então, recentemente foi descoberto nesse muro aí de contenção, uma pedra, para vocês terem ideia, uma pedra que tem
13 metros de comprimento, 3,5 de altura e 3,5 de espessura. Então, uma pedra grande. É uma pedra que é quase uma casa, concorda comigo? Uma casa de 13 metros de comprimento por 3,5 de largura, uma casa aí com 3, 4 cômodos. Isso é uma pedra que foi descoberta, está até hoje lá nesse muro de arrime. Então, quando Jesus passa, os discípulos estão mostrando, olha que coisa bonita. Olha essas pedras, como elas são grandes, como elas são seguras. A resposta de Jesus deve ter abalado e muito os discípulos. Vocês não estão vendo tudo isso? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo isso aí será derrubado. Jesus continua então sua fala contra as instituições de Israel, as instituições de Judá. E fala de algo que era caríssimo para eles, o templo. Os judeus tinham 2 instituições que eles amavam profundamente: a lei e o templo. Para você ter uma ideia, imagine aqueles discípulos. Aquele templo, aquela versão do templo, tinha mais de 500 anos. Imagine uma construção com mais de 500 anos. São 5 séculos. É a idade do Brasil como nação. E aqueles judeus, aqueles discípulos de Jesus pensavam assim: meu pai adorou nesse templo, meu avô adorou nesse templo, meu bisavô adorou nesse templo, meu tataravô adorou nesse templo, e assim por diante. Eu estou adorando nesse templo, e minha esperança é que meu filho adore nesse templo, que meu neto adore nesse templo. Eles amavam aquele templo. Era o centro de adoração. Era o sinal da bênção de Deus, da presença de Deus, da aprovação de Deus, da escolha divina daquela nação. E aí vem Jesus e diz que tudo será destruído. Isso deve ter inquietado profundamente o coração daqueles discípulos. Isso aí foi cumprido, essa profecia de Jesus foi cumprida no ano 70, então aí quase 40 anos depois que Jesus proferiu na invasão romana. Como eu disse, o templo mesmo, que era o templo, foi todo derrubado, não resta nada. As pedras foram afastadas à força, porque colocaram fogo, e o ouro do templo derreteu e penetrou nas fendas entre as pedras, e os soldados romanos, depois que esfriou, retiraram as pedras para poder pegar o ouro que estava ali. Dá para imaginar também que os discípulos que estavam esperando que essa nossa observação aliviasse aqui a tensão, foi aumentar. Eles continuam saindo do templo, eles atravessam o vale de Cedron, o ribeiro de Cedron, indo em direção ao nascente, em direção ao leste, ao nascer do sol, e chegam ao Monte das Oliveiras, que se achava aí perto do templo, um tanto mais alto, né, uma inclinação leve, mas que chegava a 70 metros acima do próprio templo. Então lá, daquele Monte das Oliveiras, eles estão assentados e eles olham para o templo e podem ver toda aquela beleza de novo. E aí, eles não aguentam mais e eles perguntam. Creio ainda que eles não perguntaram lá mesmo, quando Jesus fez esta observação da destruição do templo, creio que eles não perguntaram por 2 motivos. Primeiro, eles mesmos ficaram muito assustados, ficaram chocados com aquilo. Em segundo lugar, eles ficaram com medo. Os homens aí já estão contra a gente, já estão questionando a autoridade do nosso mestre. E ele ainda vem aqui dizer que o templo vai ser destruído. Bora sair rapidinho daqui, sair quietinho. Quando a gente estiver longe de toda essa tensão aqui, a gente procura saber o que ele quis exatamente dizer com isso.
E então eles fazem uma pergunta que de fato é uma tríplice pergunta, mas que na mente deles ocorreria tudo de uma vez. A pergunta é: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição do templo. Quando é que vai ocorrer isso aí, a destruição do templo? A gente quer saber quando. Segunda, que sinal haverá da tua vinda? Que sinal evidenciará a tua vinda? O que de miraculoso, de maravilhoso, de portentoso vai acontecer que nos indique que é a tua vinda? E também que sinal haverá da consumação do século, da consumação desta era? Então, são 3 perguntas. Quando sucederá a destruição do templo? Que sinais haverá da tua vinda? E que sinais haverá da consumação do século? A primeira pergunta já está clara, que é com respeito à destruição do templo. A segunda pergunta você pode até estranhar, mas Jesus já não estava ali entre eles? O que eles querem dizer com a vinda de Jesus, se Jesus já estava entre eles? É a vinda de Jesus como rei, é a manifestação de Jesus como Messias. Aquele grupo que seguia Jesus porque acreditava que Jesus era o Messias. Jesus era o Cristo prometido, o rei prometido. E eles estavam seguindo Jesus, aguardando o momento quando ele se manifestaria como rei. Quando ele então assumiria a posição de rei, assumiria o trono de Davi como filho de Davi, reinaria sobre Israel, expulsando o domínio estrangeiro, que era naquele momento feito pelo Império Romano, purificando o templo da liderança corrupta que havia, e ele então iria trazer a todas aquelas promessas de paz, de bênção, de salvação que o Antigo Testamento tinha feito. Tudo aquilo então que falava do reino do filho de Jessé, do reino do Messias, eles aguardavam este momento. Inclusive, Lucas vai nos dizer, quando eles acompanham Jesus nessa última viagem para Jerusalém, eles acompanham com esta expectativa de que o reino de Deus estava próximo de se manifestar, de se fazer presente. Então, a sua pergunta: que sinais haverá da tua vinda? Se refere a essa manifestação de Jesus como rei. E que sinal haverá da consumação do século? A palavra traduzida aqui em minha versão como século, em outras versões como era, em outras versões como mundo, refere-se a um sistema, a um reino que se opõe a Deus, a um reino que é um reino em revolta contra Deus. E para você compreender isso, eu peço que você pense na história narrada nas Escrituras, no enredo das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, como uma história em 4 grandes fases. Primeiro, entenda que a Bíblia nos conta uma história. Desde Gênesis até Apocalipse, é uma história só, revelada em várias partes através dos livros, mas é uma única história. Você percebe que Gênesis 1 e 2 começa com a criação dos céus e da terra, e Apocalipse termina com a criação do novos céus e nova terra. Então a Bíblia nos narra o que Deus está fazendo para conduzir sua criação e o seu povo da primeira criação para a nova criação. Então tudo no meio está narrando isso. Num primeiro momento, nós temos o princípio, Gênesis 1 e 2, que mostra como tudo começou, o princípio das coisas. E Deus estabeleceu um certo reino, ele fez a sua criação como um reino, do qual ele é o rei,
Mas ele colocou um vice-rei, um vice-regente, que foi o ser humano, o primeiro casal, para administrar esse reino criado por Deus. É isso que nos transparece pela palavra, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, o ser humano à sua imagem e semelhança. Isto é, o ser humano como o representante de Deus, o gerente de Deus, o vice-regente de Deus na criação. Só que este vice-regente se aliou ao inimigo de Deus, a serpente, e se revoltou contra Deus. A partir daí começa uma guerra muito clara, nas palavras de Jesus em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, falando com a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o descendente da mulher. Mas o descendente dela vai pisar na tua cabeça, embora você vá ferir o seu calcanhar. Deus, então, nestas palavras, está nos dizendo que haveria uma guerra envolvendo dois reinos. O reino de Deus e o reino em revolta. O reino que quer destronar Deus. Mas além de falar desta guerra, Deus também profetiza o final da guerra. O reino de Deus vai vencer. E é usada uma linguagem típica da época que Moisés escreveu. Quando um rei guerreava contra outro rei, e ele vencia esse outro rei, uma das práticas era trazer esse rei vencido até diante dele, forçá-lo a colocar o rosto no chão, a cabeça no chão, e o rei vencedor então pisava na cabeça dele, como que demonstrando: eu venci, você perdeu, você agora está debaixo dos meus pés. Usando a linguagem que era típica de Moisés, da época de Moisés, Gênesis 3,15 nos mostra que o descendente da mulher venceria o reino da serpente. Essa guerra começa a se desenvolver a partir dali e vai até a última batalha de Gog e Magog, já depois do milênio, quando então Satanás será definitivamente derrotado, lançado no lago de fogo, e todos aqueles que rejeitaram o reino do Messias também serão lançados lá. Um segundo período começa, é o período da promessa, já em Gênesis 3,15. Deus prometendo a sua vitória. Deus prometendo que o reino deste mundo, o reino deste século, ou o reino desta era, é um reino em revolta, é um reino já derrotado. Mas é um reino teimoso, que quer ainda, que ousa, que arrogantemente pensa que pode destruir Deus. Isso transparece na linguagem, de modo bem claro, na linguagem poética do Salmo 2, onde o Salmo começa dizendo: por que que os reis fazem um motim? Por que que eles se levantam e brandem o seu braço, levantam o seu braço contra o Senhor e contra o seu ungido, o seu Cristo, o seu Messias? Os reinos do mundo fazem isto. O Salmo está dizendo: se levantam contra o Senhor e dizem: vamos sacudir de nós o seu domínio, isso é, os seus laços, as suas algemas. Não queremos servir a este rei. Este é o reino em revolta. Este é o reino deste mundo. É o reino deste século, desta era. Ou esta era, este mundo, este século, como muitas vezes a Bíblia fala. Este reino que não quer se submeter a Deus. Este reino em revolta contra Deus. Este reino que não quer colocar a sua cabeça debaixo da lei e das ordens de Deus. Esse reino autônomo que diz: nós temos o direito de mandar na nossa vida, nós temos o direito de dirigir a nossa vida, nós temos o direito de estabelecer os princípios, de dizer o que é certo quanto a casamento, quanto a família, quanto a criação de filhos, quanto a isso e quanto aquilo. Não precisamos da lei de Deus, não precisamos da Bíblia, não queremos ela em nossas escolas, não queremos ela em nossas instituições, não queremos ela em nosso governo.
Nós queremos a nossa autonomia. Nós queremos a nossa liberdade. Este é o reino deste mundo. A principal característica do reino deste mundo é o desejo por liberdade. É o desejo por autonomia. É o desejo por ser dono da própria vida. É a essência do reino deste mundo. A revolta contra a suprema autoridade, contra Deus. O Salmo 2 continua dizendo que Deus ri. Eu sempre gosto de trazer uma ilustração que foi dada por um outro pastor pregando sobre esse salmo. Ele diz que ele compara isso como um motorista naqueles grandes caminhões, aquelas Scanias grandes, o motorista lá em cima, e aqueles cachorrinhos pit, aqueles cachorrinhos pequenininhos, latindo ali. E o motorista olha de lá, coitadinho. Só eu dar uma guinada aqui de leve na roda desse caminhão, que esse cachorro que está latindo aí, achando que é alguma coisa, se acaba na hora. É como Deus está lá, coitados, se revoltando contra mim. Quem eles pensam que são? Aí o Salmo continua. A seu tempo lhes há de falar, e na sua ira os confundirá. Deus ainda é rei. Deus ainda é o dono. Deus ainda manda. Deus é o soberano. O reino em revolta ainda existe, porque Deus está lhe dando um tempo. Deus está dizendo: o tempo de vocês vai chegar. E o Salmo 2 continua dizendo, a atitude do salmista: é por isso que eu já me curvei diante do rei, eu já estabeleci o meu ungido. E termina com um apelo: deixai-vos advertir, juízes da terra, beijai o filho. E aqui traz a linguagem monárquica de um súdito que se aproxima do trono, que se aproxima do rei e se curva para beijar-lhe a mão e dizendo: eu sou teu súdito, eu aceito o teu reinado. Essa é a advertência enquanto esse tempo dura, porque a sua ira virá. Durante todo aquele período, de Gênesis 3,15 até João Batista, segundo grande período, que é a promessa, Deus prometendo o seu reino. Com Jesus, inicia-se o cumprimento do reino. E um período que eu chamo de primícias, os primeiros frutos do reino. Já temos os filhos do reino presente, como Jesus diz na parábola do joio e do trigo, ou da rede que foi lançada ao mar e trouxe vários tipos de peixes. Os filhos do reino já se fazem presente, mas o reino ainda aguarda a sua plenitude, que é novos céus e nova terra. Esse é o enredo da Bíblia. E durante 2 períodos, que é o da promessa e o das primícias, nós temos esta guerra entre este século, esta era e o reino de Deus. O reino deste mundo e o reino de Deus. Então, quando os discípulos perguntam da consumação do século, eles estão perguntando: quando é que o Senhor vai dar um fim ao reino em revolta? Quando é que o Senhor vai dar um fim ao reino que está se levantando sempre contra o Senhor? Quando é que o Senhor vai dar um fim aos reinos deste mundo? Como o profeta Daniel disse no capítulo 2 e no capítulo 7. Quando é que vai chegar o reino lá de Isaías 9 e Isaías 11, que vai acabar com o reino deste mundo, os reinos deste mundo, e colocar o reino de Deus? Essa é a ideia de consumação desta era. Para os discípulos, todas estas 3 coisas aconteceriam juntas. Eles tinham tal apreço pelo templo, que eles disseram o seguinte: quando o templo for destruído, é o fim do mundo. Quando esse templo aqui for destruído, é sinal que é o fim do mundo. É o momento que o Messias então vai chegar como rei e vai trazer um novo templo, aquele do qual falou o profeta Ezequiel, dos capítulos 40 a 48. Na mente deles, isso aconteceria tudo junto. Como também, na mente deles,
conforme João Batista havia profetizado, a vinda de Jesus para trazer o batismo de salvação, o batismo com o Espírito Santo, seria junto com a vinda de Jesus para trazer o batismo com fogo, que era o juízo, a destruição dos ímpios. Depois que a gente lê as Escrituras, a gente percebe que é um complexo de eventos, mas separados por grandes períodos de tempo. Quando sucederão estas coisas? Para nós já aconteceram, anos 70. E a vinda de Cristo? Ainda esperamos acontecer. E a destruição dos reinos deste mundo e o estabelecimento pleno e completo do reino de Deus? Também ainda aguardamos. Mas naquele momento, os discípulos não sabiam disso, ou não tinham percebido ainda isso, que haveria um intervalo de tempo entre estes eventos, que todos eles formam um complexo de eventos proféticos, mas que estão distribuídos no decorrer da história, através de vários períodos de tempo. A resposta de Jesus a eles não dá um quadro completo assim, a isso, não. De fato, Jesus indica os sinais, mas a principal preocupação de Jesus é mostrar como eles devem se comportar até que tudo isso aconteça. Jesus não está tão interessado em satisfazer a curiosidade cronológica dele saber vai ser tal ano, ou tal dia, ou em tal tempo. Não, Jesus aponta os sinais. Mas a principal preocupação de Jesus é dizer como eles devem se comportar. Um dos sinais apontados por Jesus é exatamente a frieza espiritual. E a razão, a causa é a multiplicação da iniquidade. Vai ter um aumento da iniquidade. A palavra aqui, traduzida como iniquidade, fala de desprezo à lei. Desprezo às ordens de Deus. Desprezo aos mandamentos de Deus. Um aumento de desejo de viver conforme as leis humanas apenas, conforme os entendimentos humanos, conforme o homem acha que é certo, conforme a sociedade acha que é certo, e não em submissão a Deus. Vai haver um aumento desse desejo por autonomia, desse desejo por liberdade, de não se submeter a nada nem ninguém, e muito menos a Deus, e muito menos a Bíblia. Nós escolhemos, nós decidimos, nós descobrimos o que é certo e o que é errado, ou melhor, a gente acha que nem deve haver esse negócio de certo e errado. Tudo é relativo. Isso é desprezo à lei de Deus. Jesus está dizendo, isso iria aumentar. Isso iria se multiplicar. Esse é um dos sinais que haveria uma multiplicação de um desprezo, de um menosprezo a Deus e sua palavra, a Deus e sua lei. Todo esse período, desde a primeira vinda de Jesus, é caracterizado por isso. Algumas vezes assume até feições religiosas, mas de modo geral é isso. Mas é incrível como no mundo ocidental, mundo cristianizado, isso tem aumentado pelo menos há 2 séculos e meio. Com o humanismo, com o iluminismo, com o racionalismo. O homem é o centro do universo.
O homem não é resultado de um ato criador de Deus. É produto de evolução. E, portanto, ele mesmo tem o direito de determinar o certo e o errado. Tem o direito de dizer as coisas devem ser assim ou assado. O desejo por autonomia, por deixar de lado as ordens antiquadas das Escrituras e estabelecer uma nova sociedade com base apenas no homem. Era isto, ou é isto, que faz esfriar o amor. Esta é a causa da frieza espiritual. O desejo de ser o dono da própria vida. O desejo de dirigir a própria vida. A recusa em submeter-se às ordens e aos princípios de Deus. Dentro desse texto, para encerrar, eu quero destacar 3 manifestações disso. Primeiro, uma falta de atenção, uma negligência que torna a pessoa suscetível ao engano. Veja que Jesus diz: tomem cuidado que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, muitos assumindo que são o que eu sou, muitos dizendo que eles são o Messias, que eles são o Cristo, que eles são os que trazem a mensagem de salvação. E eles vão enganar a muitos. Isto é repetido lá no verso 11. E vão se levantar muitos falsos profetas, falsos mestres, pessoas falando em nome de Deus, como porta-voz de Deus, é a ideia de um profeta, mas que de fato não tem nada de Deus. E novamente, e enganarão a muitos. Uma das manifestações dessa autonomia é uma certa negligência, desatenção ao que está acontecendo. Cada um está mais preocupado em tocar sua vida, em estudar, trabalhar, ganhar a vida, conseguir alguma coisa, criar a família e assim por diante. Jesus já tinha feito uma advertência narrada em Lucas. Ele diz: tomem cuidado, para que o coração de vocês, a vida de vocês, não fiquem tão sobrecarregada com as diversões e as preocupações desta vida. E que vocês não sejam capazes de perceber o que está acontecendo. Estão tão envolvidos com as diversões oferecidas nesta vida, isto é, nesta era. Há tanta coisa para aproveitar e que não são coisas necessariamente pecaminosas. Tantas diversões lícitas, boas. Mas tomem cuidado para que os olhos de vocês não se encantem demais com tudo que esta vida tem a oferecer. E que vocês esqueçam que essa vida vai acabar. Que essa vida tem um fim. Que esta era vai terminar. Que o meu reino é para sempre, mas o reino em revolta não. Então tomem cuidado, para não ficar tão encantados, com os olhos brilhando, diante de tanta coisa boa que tem nesta vida. Mas tem uma segunda advertência de Jesus naquele mesmo texto. Para que as preocupações desta vida, para que os afazeres desta vida, para que a luta diária pelo ganha-pão, por conseguir alguma realização, por criar uma família, tomem cuidado, para que isso não ocupem a vida de vocês com tal
peso, com tal importância, que vocês se esqueçam de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A negligência em olhar para os tempos causa frieza espiritual. Eu diria que muitos dos que estão em nossas igrejas estão frios espiritualmente, não por conta de algum pecado socialmente condenado, não por conta de alguma depravação ou de algum vício, que todo mundo arregala os olhos e diz: ih, fulano está fazendo isso, é por isso que ele está frio. Eu não creio. Alguns casos sim, mas a grande maioria não. A frieza da grande maioria é porque ama mais o seu time de futebol do que Cristo. Vibra muito mais num estádio, vibra muito mais diante de uma tela de televisão transmitindo o jogo do seu time quando ele está vencendo ou ganha um campeonato, do que com uma alma que se entrega a Cristo. Talvez chegue a gastar muito mais investindo no seu time, ou no seu esporte predileto, ou no seu hobby, do que no reino. Coisas que em si, me entendam, não são pecaminosas. Não é pecado torcer para um time. Não é pecado acompanhar um campeonato de futebol, ou ter um esporte, ou ter um hobby. O problema é o risco de se encantar com isso de tal jeito, que quando você menos perceber o peso disso no seu coração, a importância é bem maior do que o reino de Deus, do que a igreja de Cristo. Muito da frieza espiritual é devido a um encanto com as coisas desta vida, que tem coisas boas, né? As mídias sociais, quanto tempo se gasta com elas, mas não se encontra tempo para orar, para ler a Bíblia, não é verdade? O John Piper diz que uma das bênçãos das mídias sociais, das redes sociais, é que elas vão matar qualquer desculpa diante de Deus, do tipo: eu não tive tempo de orar, ou eu não tive tempo de ler a Bíblia. E sim, quanto tempo você gastou no Face, no WhatsApp, nisso, naquilo outro? Não são coisas pecaminosas em si, mas são amores que roubam a nossa afeição por Cristo e esfriam o nosso amor. O desejo por ter coisas, por adquirir coisas, por comprar, não é algo pecaminoso em si. Mas quantas vezes esse desejo rouba o tempo, os recursos e nossas afeições. Muito do esfriamento espiritual é negligência em não prestar atenção àquilo que sutilmente está me roubando o coração. Seria mais ou menos como um homem que é casado, que vive bem com a esposa, mas de repente lá no trabalho aparece uma outra mulher, bonita, mais nova, e que, não de maneira aberta, mas de maneira sutil, começa a dar umas olhadas, fazer uns elogios. Não está abertamente se oferecendo, mas está flertando. E aquele homem começa a olhar, ele diz: eu não vou fazer nada com ela, até porque eu sou casado e bem casado, sou até crente, mas acho que não tem pecado nenhum eu aceitar esse flerte e esses elogios.
Até que um dia ele acorda apaixonado por aquela mulher. É mais ou menos isso que tem acontecido com alguns do povo de Deus. Não foi uma tentação aberta, não foi um convite à promiscuidade, ao alcoolismo, às drogas, não. Foram seduções sutis, flertes, que foram minando aquele primeiro amor, que foram erodindo a paixão por Cristo. Até que um dia ele se pega frio, com frieza espiritual. A outra coisa são as preocupações. Essa vida tem tanta coisa, tem filhos para criar, tem filhos para educar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma carreira, eu tenho que me preparar para o futuro, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo. Nada em si pecaminoso, mas que é mais desfrutado do que usado, que foi o que o apóstolo Paulo nos disse em 1 Coríntios 7, de usar e não se apegar às coisas deste mundo. E a pessoa vai se envolvendo e vai se envolvendo, e acordou de manhã já correndo para arrumar filho, levar para a escola, fazer isso, fazer aquilo e trabalhar. Esqueceu de orar, mas quando eu chegar à noite, Deus, eu oro. Chega cansado e isso e aquilo, vai dormir. Quando deitou, eleva aquela Deus, ó, me perdoa, mas o Senhor sabe como foi o dia. Aí acorda no outro dia e o quê? De novo. Até que um dia se pega frio. Como casal, novamente, que por conta do corre-corre, disso, daquilo outro, e vão se esquecendo das manifestações que mantêm o amor vivo. E um dia eles se pegam, está tão distante do outro afetivamente, que eles nem sabem. Como foi que isso aconteceu? Não sei. Desatenção, desleixo, negligência. Quando você se pega, você está sendo enganado. Mas um segundo é o medo. Medo por causa dos tempos turbulentos. Tempos que têm notícias alarmantes. E vocês vão falar de guerras, rumores de guerras. Vai se levantar nação contra nação. Não apenas notícias alarmantes, mas acontecimentos alarmantes. Vocês vão ouvir falar destas coisas. E estas coisas de fato vão acontecer. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, que é uma palavra que poderia também ser traduzida como epidemias, e terremotos em vários lugares. Isso tem acontecido desde a primeira vinda de Jesus, durante esses 2 milênios, e é o que caracteriza isso que Jesus chama desta era, desse princípio das dores. Aí tudo isso pode causar um espanto, um medo, e a pessoa fica assustada. E o medo também esfria o amor. Percebam, um casal apaixonado, mas que de repente chega alguém e começa a colocar no ouvido da moça: acho que ele está te enganando, sabia? Eu vi ele dando uma olhada lá para aquela outra menina. Eu vi que quando ele está longe de você, o comportamento dela é outro. Aí, essa menina começa a ficar com medo. Aí, o que começa a acontecer com o amor dela? Começa a esfriar. O medo. Por causa dos tempos alarmantes que caracterizam este nosso período. Mas veja o que Jesus diz. Tudo isso, versículo 6, parte final. É necessário, a ideia de é necessário é tem que ser. Não tem outro jeito. Esta expressão foi usada por Jesus várias vezes para falar da sua morte. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos líderes, seja julgado, morra e ressuscite. Tem que ser, não tem outro caminho. E ele está dizendo assim: tem que ser. Esse tempo alarmante, de notícias alarmantes, de acontecimentos alarmantes, tem
que ser. É ingenuidade achar que não vai ser assim. Tem que ser. É isso mesmo. É assim que vai acontecer. Jesus está dizendo, é necessário. Mas ainda não é o fim. Jesus chama isso aqui de princípio das dores. E aqui ele está usando uma ilustração do parto. Talvez uma mulher grávida pela primeira vez, sem muita experiência, quando começarem as primeiras contrações, ela logo se apavora achando que o bebê vai nascer agora. Aí liga para o marido, fala para o médico e tal, e corre, chega lá, não. Isto é apenas o princípio das dores. Uma mulher que já teve 2 ou 3 filhos, talvez, tranquilo, as contrações começaram, as dores começaram, mas é apenas o princípio. Esse bebê não vai nascer agora não. Jesus está usando essa ilustração com esta linguagem que inclusive vinha lá do Antigo Testamento. Jesus diz, esses 2000 anos que a gente está vivendo com estas coisas acontecendo, isto é apenas o princípio das dores. Esse mundo sofrendo as dores para nascer o novo mundo, para trazer a nova criação de Deus. Mas o medo, viver esses tempos alarmantes, e você só vive com medo, e o medo rouba sua afeição por Cristo, e o medo tira o seu amor por Cristo. Você está tão preocupado com tantas coisas que estão acontecendo, que não tem tempo para adorar, não tem tempo para admirar o que Deus está fazendo, não tem tempo para se prostrar diante de Deus e fortalecer a sua confiança. A desatenção, mas também o medo. E por último, a desistência por causa da perseguição. Muitos vão se escandalizar, isso é, vão tropeçar. Diante de tudo que está acontecendo, muitos vão tropeçar, vão desistir, vão parar, vão trair e odiar. Vocês vão ser perseguidos, atribulados. Alguns vão morrer. Vocês serão odiados de todas as nações. Pense nisso, Jesus disse. Vocês serão odiados de todas as nações. É a guerra dos valores deste mundo contra os valores do reino de Deus. É ingenuidade achar que este mundo vai querer submeter às ordens de Deus. Por essência é contra. Eu me lembro de um pregador que ele disse bem, ele disse, olha, se tivesse na Bíblia que o casamento deveria ser assim, por exemplo, pessoas do mesmo sexo se casando, se fosse isso que estivesse na Bíblia, sabe o que o mundo diria? Que não é para ser assim não, é para ser entre pessoas de sexo diferente. Não é porque o mundo acha que isso é certo e aquilo é errado, é porque o mundo acha, ou o mundo melhor não acha, o mundo não quer se submeter a Deus. Esse é o ponto. Se Deus disse é preto, o mundo vai dizer o quê? É branco. Se Deus diz é branco, o mundo vai dizer o quê? É preto. Se Deus diz é azul, o mundo vai dizer é verde. Se Deus diz é verde, o mundo vai dizer é azul. Essa é a essência deste mundo. Se colocar contra Deus. Então, quem defender os valores de Deus será odiado. Será odiado. Não há outra alternativa. E isso vai fazer com que muitos desistam. Com que muitos percam a força. Com que muitos deixem de perseverar. São estas as causas do esfriamento do amor. Uma multiplicação pelo desejo de autonomia e liberdade, que se manifesta numa desatenção ao que está ocorrendo, que se manifesta num medo diante de tempos alarmantes e de uma desistência
diante da perseguição. Esta última é como o segundo tipo de semente, que caiu e logo cresceu, mas na hora da provação morreu. Como a pessoa que vibra com o Evangelho, mas quando as dificuldades começam, eu não sabia que seria desse jeito, não. Então eu não quero mais, não. Eu aceitei porque eu pensava que era de um jeito, que ia facilitar tudo, que ia acontecer tudo, mas não é assim. Eu estou vendo minha família contra mim, meu esposo, minha mulher contra mim, meus filhos, no serviço, ninguém aceita minhas ideias, eu não quero mais, não. Desistência. Isso faz o amor esfriar. Jesus diz: tomem cuidado, esteja alerta. Não se assustem, eu estou no comando. Eu já disse que isso ia acontecer, então não se assuste. Perseverem, fiquem firmes. O que eu tenho para vocês é melhor. E nesse último ponto aqui eu quero trazer uma ilustração pessoal, que sempre me vem à mente quando eu falo disso. Quando eu ainda era adolescente, morava em São Paulo e trabalhava e estudava. E muitas vezes eu saía do trabalho direto para a escola. E tinha um dia que a gente saía da escola 15 para meia-noite. E tinha que pegar o último ônibus. E aquele ônibus ia lotado. Lata de sardinha é pouco para expressar como a gente ia dentro. E eu me lembro que algumas vezes, eu era um dos últimos a chegar, eu ia pendurado com um pé no degrau ali, segurando na porta, e a bolsa com livros aqui é coisa que só adolescente faz, Se eu hoje soubesse que minhas filhas fazem isso, eu tremeria de medo. Mas na hora parece até aventura. E algumas vezes você estava lá dentro pressionado. Algumas vezes um calor, mas a pessoa que estava perto da janela não queria abrir o vidro porque vai atrapalhar meu cabelo. E você ia naquele calor. Algumas vezes dá vontade de descer daquele ônibus. Mas aí eu pensava, peraí, se você descer, você vai chegar em casa como? Em segundo lugar, quando você chegar em casa, tem uma janta quentinha que a mamãe preparou. Tem um chuveiro, se tivesse frio, um chuveiro quente. Tem um pijama e uma cama te esperando. Por que você vai descer agora? Talvez a vida chegue a isso. Você está nesse ônibus aí. Está apertado. É briga dentro do ônibus. É um que pisa no seu pé, outro que pisa no pé do outro, começam a brigar. Gente que começa a reclamar com você porque está apertado, mas a culpa não é sua e você não tem o que fazer. Algumas vezes até acontecia de eu ter a sorte de no lugar onde eu estava, a pessoa que estava sentada ia descer, levantar, e quem senta? Eu. E algumas vezes até a sorte dos dois descerem e eu ir para a janela. Algumas vezes acontece assim na vida. Acontece aqueles momentos em que você senta e senta até na janela. Mas na maioria do tempo, você está na pressão. E você quer parar e descer. Sim. Descer para ficar no meio do caminho. Quando sentir essa vontade, lembre, há um céu esperando por você. Há alguém que te ama, que morreu por você e que foi arrumar os quartos, preparar as suítes, para quando você chegar, você poder descansar. Aguente firme, aguente o aperto, não deixe o amor esfriar. Amém.